boa tarde. Boa tarde. Fugas do Complexo Penitenciário de Pedrinha já passam de 80 este ano. Sindicato dos Agentes Penitenciários paralisam atividades na próxima quarta-feira. Motorista que tiver veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal vai ter que pagar pelas despesas. E mais, cai o custo da cesta básica em São Luís e as dicas de diversão da nossa agenda cultural. O Repórter Maranhão está começando agora. A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado confirmou que, após a recontagem dos presos, o número de fugitivos do Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário de Pedrinhas subiu de 6 para 36. Com isso, o número de fugas este ano já passa de 80. Somente este ano, 83 presos fugiram do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, de acordo com o levantamento do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Maranhão. No ano passado, foram 169 fugas. Uma empresa terceirizada está trabalhando na reconstrução do muro do centro de detenção depois que ele foi derrubado por uma caçamba em uma ação criminosa para dar fuga aos presos na noite da última quarta-feira. Até o momento, a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária informou a recaptura de apenas 5 detentos. E o Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Maranhão aprovou em Assembleia Geral paralisação por 24 horas na próxima quarta-feira. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e aposentadoria especial. Ameaçada pela erosão, o prolongamento da Avenida Litorânea, entregue no final de 2012, será recuperado. A Justiça determinou no último dia 15 de agosto que a empresa responsável pela obra iniciasse os trabalhos sob pena de multa diária no valor de R$50 mil. Correr, pedalar, enfim, praticar esportes na Avenida Litorânea está cada vez mais complicado. Isso porque alguns trechos, como o fim do prolongamento do calçadão da avenida, estão danificados. Esta estudante que anda de patins no local reclama da dificuldade da prática do esporte. De vez em quando eu venho andar de patins e aí a gente fica nesse trecho, mas aí fica complicado, então a gente acaba tendo que se deslocar, corre risco por conta mesmo dos carros, né, para poder andar do outro lado. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Maranhão estipulou um prazo de 30 dias para que a empreiteira responsável realize os reparos devidos na via. O prazo termina na próxima segunda-feira, dia 15. Há 3 dias do fim estipulado pela Justiça para que a empresa responsável pelo prolongamento da obra da Avenida Litorânea faça os reparos necessários, a situação que nós vemos no local é esta: uma calçada quase que completamente danificada e, até o momento, nenhum sinal de reinício das obras. Para esta estudante, essas falhas estruturais atrapalham frequentadores e turistas que visitam a cidade. Eu acho que incomoda, né? Não é legal para a nossa ilha. Os turistas vêm visitar São Luís, veem um ambiente dessa forma. Não é legal. Para a gente que faz caminhada aqui, para mim que faço caminhada aqui, eu não acho um ponto atrativo. É perigoso, se torna perigoso. Seria bom que as autoridades olhassem para cá com mais atenção e pudessem resolver o problema. Até mesmo por ser uma capital maranhense, infelizmente nós vamos mostrar isso aos turistas, não é legal, não é bacana. Em nota, a Servem Silvio San informou que acata a decisão da Justiça e deve iniciar a obra na próxima segunda-feira. Quem tiver veículo apreendido pela Polícia Rodoviária vai ter que pagar diária e despesas com guincho. A medida passou a valer depois que o serviço foi terceirizado para esvaziar os pátios que estão lotados. Esse sistema já acontece em outros estados do Brasil, mas no Maranhão começou a ser implantada agora. A primeira delegacia a contar com o serviço é a de São Luís. A empresa responsável já foi escolhida e agora os proprietários dos veículos terão que pagar taxas pelos serviços. Os valores estipulados pela terceirizada variam entre R$ 1,85 e R$ 284 para os serviços de deslocamento de guincho, diárias dos pátios, recolhimento, deslocamento e içamento. Cerca de 400 veículos estão recolhidos em pátios da PRF no Maranhão. Somente em São Luís são em média 150. Neste aqui, localizado na BR-135, na saída da capital, nós encontramos todo tipo de veículo, alguns completamente destruídos e outros que foram abandonados há anos.
Segundo a PRF, o serviço de guarda desses veículos atrapalhava a ação da polícia. E com essa medida, o trabalho dos agentes será mais eficiente. Nós não tínhamos na área de posto um pátio adequado para a guarda desses bens. E agora a gente vai ter. Isso, inclusive, para de gerar um transtorno que a gente tinha de um policial, um agente policial, ficar como guarda de bem de terceiro preso ao posto. Ele vai me possibilitar, esses que estavam encarregados de vigia de posto, digamos assim, vai poder deslocar junto com outra equipe, com a equipe, para poder fazer outros trabalhos retornando ao posto quando concluir. Os veículos que não forem retirados pelos proprietários em até 6 meses deverão ser leiloados. A apreensão de veículos também tem aumentado na zona urbana. Detran e Polícia Militar têm intensificado a fiscalização através de operações surpresas na cidade. A repórter Charlene Lima tem mais informações. Boa tarde, Charlene. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Cirlan. Aqui comigo, Lúcia Macedo, chefe do setor de vistoria e emplacamento do Detran, que vai nos dar mais informações sobre o caso. Boa tarde, Lúcia. Lúcia, o Código de Trânsito diz que o condutor não pode transitar sem o emplacamento. Mas a resolução 487 do CONTRAN diz que o motorista tem 15 dias de prazo. O que você tem a dizer sobre isso? Não existe divergência de informações entre código e resolução. O código, artigo 230, inciso 4 e 5, diz que você não pode transitar sem registrar e emplacar. A resolução te dá 15 dias para você se deslocar ao pátio do Detran, ao Detran do seu domicílio, se você adquirir seu veículo em um município e emplacar em outro, ou encarroçar seu veículo no caso de caminhão e ônibus, para você se deslocar e não para você transitar livremente nas vias públicas durante esses 15 dias. Lúcia, tem aumentado o número de veículos recolhidos por não estarem emplacados? Sim, ultimamente está havendo uma parceria Detran, Polícia Militar, que são essas abordagens que estão sendo feitas à noite, durante o final de semana, em um horário em que aquele carimbo da concessionária que te dá 15 dias e que te dá direito a se deslocar, você à noite e no final de semana o Detran está fechado e, portanto, você não tem como argumentar que está se deslocando ao Detran ou ao seu domicílio para emplacar. No caso do motorista ter o veículo recolhido numa blitz, qual o procedimento a tomar? Ele deve se dirigir ao Detran com a nota fiscal, cópia dos documentos pessoais e, caso o veículo seja alienado a algum agente financeiro, ele deve trazer juntamente o contrato. E daí para frente, qual o procedimento feito no Detran? Esse veículo vai ser vistoriado e feito o registro. Ele só sairá daqui devidamente registrado e emplacado. Nós fazemos hoje o registro de primeiro emplacamento em no máximo 72 horas. E no caso da multa, como é que isso é resolvido? Sim, a multa administrativa, se você não registrar nesse prazo previsto, seu veículo recebe uma multa de R$ 191,54 e o proprietário do veículo recebe 7 pontos na carteira, porque é uma multa gravíssima. Certo, ok, Lúcia, obrigada pelas informações. Edmilson, Cirlan, voltamos com vocês no estúdio. O valor da cesta básica no mês de agosto sofreu uma redução de R$ 4,88 em relação ao mês de julho, segundo o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, IMESC. Veja quais os produtos que contribuíram para a redução. Entre os 12 produtos que compõem a cesta básica, 7 itens sofreram redução. O feijão em 13,5%, a farinha em 7,8%, o tomate em 7,6%, o óleo em 6,4%, o arroz em 3%, o açúcar em 2% e a manteiga em 0,2%. 5 itens apresentaram aumento. O leite aumentou 3,2%, o pão 2,7%, a carne 2,3%, a banana 0,7% e o café 0,6%.
O trabalhador que ganha um salário mínimo precisou comprometer 34,5% da sua renda no mês de agosto para adquirir os produtos que compõem a cesta básica. E veja no próximo bloco, o autor da ficha limpa, juiz Marlon Reis, fala do impacto da lei das eleições. E começa a auditoria das urnas eletrônicas. É logo depois do intervalo. Imagens ao vivo do Detran na Vila Palmeira. Agora no Maranhão, 12 horas e 40 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realiza na próxima segunda-feira, às 4 horas da tarde, a instalação da Comissão de Votação Paralela para verificação do funcionamento das urnas eletrônicas. Na ocasião, serão entregues as cédulas de votação para preenchimento dos partidos e repassadas as informações sobre o credenciamento dos fiscais. Em pleno período de propaganda eleitoral, os candidatos estão em campo tentando ganhar o voto dos eleitores que se mostram cada vez mais exigentes na hora de escolher seus representantes. As eleições de 2014 são de extrema importância para o país. Nela, serão escolhidos deputados estaduais, federais, presidente da República, senadores e governadores. A menos de um mês do pleito, os eleitores têm à sua disposição diversos meios para analisar as propostas dos candidatos e sua trajetória política, como debates na TV, rádio e internet através de sites e redes sociais. Com tantos dados à sua disposição, o eleitor pode descobrir informações fundamentais para escolher melhor seus candidatos, como a trajetória profissional, o histórico de má gestão de dinheiro público, se foi um parlamentar ausente ou influente e outros dados de interesse público. Várias vezes eu mudei meu candidato por não ter certeza. Através da televisão, depois que eles começaram a mostrar o plano de governo deles, foi que eu decidi para quem eu iria votar. Através das propostas, a gente vê as ideias do candidato, então a gente passa a mudar o voto através da campanha política. Uma das formas de barrar a candidatura de políticos condenados pela Justiça em segunda instância foi a lei da ficha limpa. A jornalista Luanda Belo conversou com o juiz Marlon Reis, idealizador da lei. Como é que o senhor avalia a aplicação da lei pela primeira vez nas eleições majoritárias? E está indo muito bem. Eu observo com bastante entusiasmo a ação, especialmente do Ministério Público Eleitoral, que no Brasil inteiro esteve bastante atento a essas candidaturas que potencialmente podem representar um risco para a aplicação da lei. E chegamos numa eleição em que a lei da ficha limpa já é mais conhecida, ela já vem com uma jurisprudência das eleições anteriores, de 2012, e creio que teremos uma boa aplicação da lei esse ano. A lei da ficha limpa foi um grande avanço, mas é claro que ainda precisa ser de toda a reforma política que vem sendo estudada, trabalhada há vários anos. Quais seriam as necessidades mais urgentes de mudança? Olha, eu sempre celebro a lei da ficha limpa, mais do que pelo aspecto do que ela conseguiu barrar de candidaturas, pelas inovações culturais que ela trouxe, pelo debate sobre o perfil dos candidatos. Mas agora nós precisamos realmente ir mais além. Precisamos ir além. Uma reforma política não pode deixar de se preocupar com o problema da mercantilização das eleições. Nós temos eleições caras demais e dominadas por grandes empresas que têm interesse em interferir no funcionamento do parlamento e direcionando contratos. Isso passa pelas doações? Isso passa pelas doações de campanha, que hoje são doações basicamente definidas por bancos, empreiteiras e mineradoras. Aí vem os planos de saúde e vem as faculdades privadas, são os maiores doadores. São todos grupos que querem interferir no funcionamento do governo e não está certo. Por isso a reforma política tem que partir do barateamento das eleições. As eleições têm que ser baratas. E há mecanismos legais para isso. Basta o Congresso Nacional querer. E no tocante à transparência, o eleitor ele tem como fiscalizar essas doações, saber quem está financiando o seu candidato, quem está financiando a essa candidatura? Este ano, pela primeira vez, será possível descobrir quem financiou as campanhas, quem já deu dinheiro para as campanhas,
porque haverá duas oportunidades para a revelação desses nomes dos doadores, antes das eleições. Vai ficar não só no site do TSE, como também nós estamos disponibilizando no Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral um aplicativo para smartphone chamado Transparência. Eu peço que os telespectadores prestem atenção, porque vai sair esse aplicativo e vai ser possível ter na palma da mão tudo que se passa na vida dos candidatos, inclusive o nome dos seus doadores. A lei da ficha limpa vai poder, pela primeira vez, os candidatos, mesmo que eleitos, eles podem não tomar posse por conta da prestação de contas? Infelizmente, nós não chegamos a esse ponto, porque a lei, que não é a lei da ficha limpa que trata disso, é muito condescendente. Existe outro aspecto, que é a prestação de contas públicas, né, que são aqueles agentes que ocuparam mandatos anteriores, talvez seja isso que você se refere, e que tiveram contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Mas com relação também à prestação de contas do período eleitoral? Não, infelizmente a lei é muito condescendente. A lei, quem trata disso é a lei das eleições, não a lei da ficha limpa, e ela dá muita abertura para que o candidato que não prestou contas adequadamente consiga ainda tomar posse. É uma pena, é um dos muitos aspectos que precisam ser aprimorados pela reforma política. E o eleitor está mais consciente? Eu acredito que sim. Não é à toa que nós sempre dissemos que o brasileiro não reclama de nada, não se manifesta. Nós não podemos mais falar sobre isso depois de 2013. Não podemos mais repetir essa frase. E essas pessoas que foram às ruas, e muitos que não foram, mas que apoiaram o que foi feito, não falo dos baderneiros, obviamente, mas das manifestações, eles estão, sim, com um espírito crítico mais aguçado. Eu acredito que nós vamos evoluir. Muito obrigada pela entrevista. Acompanhe agora a agenda de candidatos ao governo do estado para esta sexta-feira. Lobão Filho, da coligação Pra Frente Maranhão, faz carreata em Esperantinópolis e Bernardo do Mearim, e comício em Pedreiras e Trizidela. Professor Josivaldo, do PCB, grava entrevista à emissora de TV e faz panfletagem em São José de Ribamar. Saulo Arcângeli, do PSTU, visita a cidade de Caxias e região dos Cocais. Luiz Antônio Pedrosa, do PSOL, se reúne com moradores do residencial Pirâmide. Os candidatos Flávio Dino, da coligação Todos pelo Maranhão, e Zé Luiz Lago, do PPL, não informaram a agenda. Em vez de seguir, cortejo marca Festival Internacional de Folclore. E as dicas da nossa agenda cultural, você acompanha logo depois do intervalo. Aí você vê imagens da Avenida dos Franceses com trânsito bom neste momento. Agora são 12 horas e 50 minutos. Futebol. Representantes maranhenses entram em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Pela segundona, o Sampaio